tal a gente entrar agora na reta final, na parte 5, quando eu agora quero conversar com vocês acerca das suas decisões. Porque olha só, começamos com o seu plano de vida. Ao entender o porquê de um plano de vida, você está mais próximo da sua melhor versão, que é a parte 2. A sua melhor versão num contexto urbano, secular, pós-moderno, necessariamente passa por entender o círculo do meio, que é onde o seu dinheiro está. Você tem que saber lidar com ele. A gente começou a falar do seu dinheiro falando acerca do seu orçamento, do seu planejamento financeiro, e a gente começa a pincelar buscando uma pauta simples para os seus investimentos. Agora você vai ter que tomar decisão acerca de tudo isso. Vai ter que tomar decisões diárias para como você utiliza os seus recursos, dinheiro, tempo, conhecimento, relacionamentos, para que você então se aproxime dessa sua melhor versão. E tomar decisões não é um negócio muito simples. Por isso que eu quero te trazer um conceito que eu chamo de decisões 3D. Decisões 3D têm como objetivo criar uma nova dimensão para as decisões que tomamos e que, porque elas não possuem essa terceira dimensão, geralmente são difíceis de serem tomadas. Toda decisão carrega consigo uma renúncia. Ou você escolhe uma coisa, ou você escolhe outra. Pensa junto comigo. Decisões importantes ao longo da nossa narrativa de vida. Fico solteiro ou vou me casar? Vão ter renúncias envolvidas em cada uma destas decisões. Comprar ou alugar um imóvel? Você vai ter que renunciar a algumas coisas ao escolher tanto um caminho quanto o outro. Gastar ou poupar? Uau, gastar ou poupar é você ter que basicamente escolher, decidir entre o seu presente ou o seu futuro. Porque se eu decido só gastar, é o meu futuro que está pagando. Se eu decido só poupar, é o meu presente que vai estar pagando, porque vai ter menos dinheiro para eu curtir minha vida hoje. Caramba, não é fácil tomar esse tipo de decisão. E é ali onde a gente vai também criando aquele tipo de desespero silencioso, amargurante. O que é que eu devo fazer? Quais são boas decisões que eu devo tomar? Viajar ou trocar de carro? Essa é boa, né? As duas coisas são legais. Mas talvez eu tenha que fazer um ou outro. Ou muitas vezes você quer fazer os dois, que é uma escolha. Você acaba tomando uma decisão não necessariamente eficiente. Filhos ou não? E aí? Filho custa. Ou o que realmente custa é não exercer a paternidade e a maternidade no contexto de uma aliança conjugal. O meu objetivo com essas decisões 3D é te provocar. Já estou te dizendo de antemão. É te provocar. E eu quero te provocar porque o que eu tenho percebido com muitas pessoas é o que está evidenciado nessa imagem do lado esquerdo da tela. Muitas pessoas progredindo 1 centímetro todos os dias para milhões de direções diferentes. Ou seja, a verdade é que você não está indo para lugar nenhum. Porque, na verdade, você não... quase sentei no lugar errado aqui. É porque você não tomou a decisão de olhar para aquilo que é mais importante, que é o teu projeto de vida. Para aquilo que é mais importante, que é a tua melhor versão. Para aquilo que é essencial. Volto a recomendar a leitura do livro O Essencialismo, ou Essencialista, acho que é Essencialismo. Leia. Essa imagem está lá nesse livro. A imagem do outro lado, aqui no lado direito da tela, é onde você então passa a enxergar
que você é capaz de fazer muitas coisas quando você decide fazer uma coisa bem feito. O mundo muitas vezes hoje apresenta pra gente a possibilidade de ser diversas coisas. Isso não é totalmente irreal. Mas, em algum momento você vai ter que tomar uma decisão rumo à tua melhor versão. Não tenha medo de mudar, de inovar, de buscar uma nova arte. Mas apenas se ela estiver conectada com a tua melhor versão. Se não, a chance, a probabilidade disso causar ruídos na tua alma que vão te deixar opressor e que vão acabar por criar na possibilidade de ser tudo um ídolo da sua própria existência. E a idolatria vai fazer com que você subjugue a tua própria narrativa de vida. É possível sim ser muita coisa, mas é importante você em algum momento buscar clareza acerca daquilo que você vai ser em combinação com a tua melhor versão. E você vai ter que tomar decisões diárias para que você chegue, para que você alcance, para que você conquiste essa tua vertical, essa tua melhor versão. Quando a gente fala sobre decisões, a gente basicamente está olhando na balança, uma balança que eu tentei desenhar aqui, duas coisas. E aí, o que eu decido? Isso ou aquilo? Né? Casar, ficar solteiro, alugar, financiar. E a gente então começa a querer justificar achando problema na outra decisão. E vice-versa. E vice. E a gente acaba não saindo do lugar. A decisão 3D, ela te traz essa seguinte dinâmica. Essa decisão, por exemplo, alugar, me aproxima da minha melhor versão? Ou então, financiar, me aproxima da minha melhor versão? Casar, me aproxima da minha melhor versão? Ou estar solteiro, me aproxima da minha melhor versão? Ter filhos, não ter filhos. Viajar para esse lugar, viajar para aquele lugar. Fazer tal investimento, deixar de fazer tal investimento. É sempre importante, quando você tem que decidir sobre duas coisas que geralmente são distintas, por isso que decidir é tão difícil, que você crie um terceiro elemento para que então as suas decisões se submetam a esse terceiro elemento e a partir dessa submissão, porque a sua decisão tem uma submissão. Submissão no sentido de que é uma missão inferior. A tua principal missão é ser co-criador da sua melhor versão. Qual é essa tua melhor versão? Isso vai te aproximar ou vai te afastar da sua melhor versão? E aqui você tem elementos para tomar uma boa e uma melhor decisão. Ou seja, as suas decisões devem necessariamente se submeter à reflexão da sua melhor versão. Agora, muitas vezes o caminho que a gente quer é o caminho do que decisão eu tomo? E a minha resposta para a tua pergunta é uma pergunta. Não sei. Aliás, sei. Toma aquela que te aproxima da sua melhor versão. O quê? É tão simples quanto isso. Ou seja, eu posso gastar dinheiro? Pode. Eu acho que pode. Se o gasto desse dinheiro te aproximar da sua melhor versão. Aqui eu não estou te dando a licença para fazer bobagem. Porque quando você de fato conhece a sua melhor versão, é muito pouco provável que você sequer passe a refletir acerca da possibilidade de fazer bobagem. Quando você não olha para a tua melhor versão, você se distrai com oportunidades, que na verdade nada mais nada menos é do que oportunismo. Distração. Qual é a tua melhor versão? Qual é esse teu projeto de vida? Essa é a tua pergunta que você tem que fazer. Quando a gente fala em sua melhor versão, a gente traz de volta essa imagem, onde o seu projeto de vida é a tua melhor versão.
A gente às vezes pensa que não, eu faço um projeto de vida para... Não, o próprio planejar a sua vida já é a tua melhor versão. Mas a gente muitas vezes não se ocupa com isso. Eu resgato uma das frases que eu coloquei ali no comecinho, John Lennon. A vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo outros planos. A vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo planejamento financeiro, enquanto você está ocupado fazendo planejamento de qualquer outra coisa que seja. Você tem feito o seu projeto de vida horas. Eu sei que muitas vezes eu converso com muito empreendedor, né? Ou com muita gente que quer empreender. Você tem um business plan? Teu business, teu negócio, tua empresa, tua ideia tem um plano de negócio? Por mais ou menos sofisticado, modelo 1 ou 2, Canvas ou não Canvas, deve ter alguma coisa importante que tenha. Senão também, você não está montando uma empresa, você está criando um trabalho. É diferente entre você ter uma empresa e você ter um trabalho. Se a tua empresa tem que ter, e a tua vida? A tua vida tem que ter um projeto de vida? Decidiu constituir uma família. A tua família tem que ter um projeto familiar? É claro que tem. E isso deve-se ao fato de que a vida é vivida no dia a dia. O dinheiro é usado no dia a dia para que a gente então viva essa vida da melhor maneira que a gente almeja. Tudo o que está no arco externo é importante, faz parte do todo. Mas o meu convite não é um convite no campo do relativismo. Não é um convite cinza, é um convite preto no branco. E o preto no branco, no que tange a sua melhor versão, diz: primeiro, invista no seu projeto de vida. Encontre o seu plano de vida. Encontre depois mecanismos de aprender a fazer um bom uso do seu dinheiro. Você vai poder acessar de maneira eficiente todos os demais investimentos que você precisa fazer. Aqui agora eu quero te trazer alguns elementos, começando a concluir essa última parte. Quando eu falei em decisões 3D, sendo que a terceira dimensão é a tua melhor versão e as decisões que você toma se submetem a ela, eu sugeri algumas decisões difíceis. Eu quero começar a te mostrar de maneira prática, nessa nossa reta final, como é que decisões 3D te ajudam a responder algumas daquelas decisões difíceis. Por exemplo, comprar ou alugar. Essa é uma decisão, cedo ou tarde, você vai ter que passar por ela. Quase todos, eu posso até dizer que todos, os meus clientes, as famílias que eu caminho e as milhares de famílias da Life passam por essa agenda. Entre comprar e financiar. E eu quero então poder investir um tempo com você para que a gente converse sobre isso. Deixa eu começar a te apresentar, mas antes, uma rápida observação. Não seja, e eu vou tentar não ser, juiz, mas busque olhar isso com o olhar de um aprendiz. Será polêmico o que talvez eu vá te mostrar. Mas não é para ninguém tomar uma decisão a partir do que eu estou colocando. Isso aqui pode ser um bom texto, mas fora do seu contexto. Eu tenho clientes que pegaram financiamento para comprar uma casa, mesmo quando algumas coisas que passaram a ser irrelevantes indicavam o contrário. Tenho narrativas nas quais pessoas venderam o imóvel próprio e passaram a viver de aluguel, quando a melhor versão indicava esse rumo. Deixa eu te apresentar um pouquinho sobre isso. Uma das principais decisões que a gente toma ao longo da vida, e acaba sendo uma daquelas decisões que determinam uma boa parte da sua narrativa adulta, é justamente a decisão acerca da tua moradia. Decisão essa que muitas vezes é contraposta entre alugar, de um lado, ou eu devo comprar financiando de outro lado. Então aqui eu quero te mostrar o aspecto financeiro
desta deliberação, dessa reflexão, dessa tomada de decisão. E por que eu quero focar um pouco mais no aspecto financeiro pragmático? Porque eu sei que na maioria dos casos o aspecto emocional é orientado para casa própria. Quem casa, quer casa. Então, eu decidi olhar mais essa questão a pragmática das finanças pessoais. Olha só, vou te dar alguns parâmetros aqui. Você tem uma opção que é pagar um aluguel de R$ 5.500 todo mês. E financiar o mesmo imóvel. Daqui a pouco eu vou te dar exatamente quais são as prerrogativas que eu estou usando para chegar nesses números. Mas primeiro eu quero que você olhe atentamente a estes números e a pior mentira que existe é aquela que a gente conta para a gente mesmo. Então seja verdadeiro consigo mesmo. De um lado, não é uma decisão 3D ainda, ok? De um lado, um aluguel de 5,5. Do outro lado, um financiamento de cerca de R$ 9.400. E você tem dinheiro para pagar. Qual desses você escolhe? 5.000 é um dinheiro que vai para o outro. 3.900 a mais, a diferença do aluguel e do financiamento, vai para alguma coisa que é sua. E o imóvel é o mesmo imóvel, ok? A gente está aqui comparando maçã com maçã. Não vale comparar financiar um imóvel de X versus alugar um imóvel de X menos Y. Maçã com maçã. Qual você prefere? Um aluguel de 5,5 ou um financiamento de cerca de 9.400? Vamos então dar uma olhada na curva, melhor ainda, né? No fluxo de caixa de cada uma das opções. Eu quero começar com a opção de financiamento. E aqui, a gente está comprando um imóvel de R$ 1 milhão. Depois vamos comparar com o pagar aluguel em um imóvel de R$ 1 milhão, ou comparar maçã com maçã. Bom, para o modelo aqui eu usei uma entrada de 20%, R$ 200 mil num imóvel de R$ 1 milhão. Quando a gente olha no fluxo de caixa, setinha para baixo é a tua entrada, o dinheiro que você paga, o dinheiro que saiu do teu caixa, e você então ativou, você tem um ativo agora, que é o imóvel, R$ 1 milhão. Além disso, você também, além de dar os 20% de entrada, você contraiu uma dívida por 20 anos, 240 parcelas de cerca de R$ 9.400. O valor dessa parcela começa maior, termina menor. Estamos usando aqui o sistema de amortização constante, SAC. É como se esse valor fosse a parcela da mediana, ok? Nessa curva de 240 parcelas, mais para o nosso efeito didático. Então, vamos supor, e aqui começa a entrar um tema, uma parte interessante, eu sei, potencialmente polêmica dessa reflexão. Vamos dizer que, ao longo dos próximos 20 anos, o imóvel de R$ 1 milhão, ele não desvalorizou, se comparado à inflação, e ele também não valorizou quando comparado à inflação. Portanto, daqui a 20 anos, eu tenho um imóvel de R$ 1 milhão e toda a minha capacidade financeira foi destinada, lembra a questão da destinação, foi destinada para a compra desse imóvel. Portanto, eu tenho R$ 0 na minha reserva financeira. Poxa, André, pausa. Você está maluco ao afirmar que o imóvel não vai se valorizar ao longo de 20 anos? Eu concordo se você me chamar de maluco por causa disso. Mas repara que eu disse que ele não valoriza acima da inflação. Pessoal, 2 elementos para justificar essa minha tese. Elemento número 1. Se, na média, todos os imóveis valorizarem ao longo de 20 anos, qualquer intervalo de 20 anos, acima da inflação,
Concorda que não necessariamente a renda das pessoas acompanha essa valorização? Portanto, os imóveis vão ficar o quê? Caros. Ao ficarem caros, vai ter menos o quê? Demanda. Para uma oferta existente. Quando tem oferta e tem uma demanda menor, o que acontece com o preço? Cai. Existe um mecanismo de ajuste, ok? 2015 e 2016, a gente está passando exatamente por isso no Brasil. Outro fator, daqui a 20 anos, todo o apelo estético, arquitetônico, vai ser diferente do que é hoje. A chance é boa do teu imóvel não estar acompanhando isso. Toda tecnologia embarcada na construção de um imóvel, e olha que eu sei que muitas vezes o que foi construído há 20 anos atrás é melhor do que é construído hoje, é mais sólido do que é hoje. Mas é fato que a tecnologia vai ser outra. Talvez o teu imóvel não acompanhe. E aqui eu não estou considerando que ao longo de 20 anos é fato que você vai ter um custo de carregamento desse imóvel, que é fazer algumas melhorias desse imóvel, alguns ajustes nesse imóvel. Então aqui eu acho que, considerando essas duas questões, entendendo que alguns imóveis sim valorizam, acho que na média é adequado a gente, descontando a inflação, dizer que o teu imóvel, numa boa perspectiva, vai estar valendo daqui a 20 anos o que ele vale hoje, quando a gente tira a inflação da jogada. Tudo bem? Bom, vamos dar uma olhada aqui embaixo. Como seria essa mesma realidade pagando aluguel? Você não deu 240 de entrada no imóvel? Você vai dar 240 de entrada no teu dinheiro próprio. Sabe por que hoje a gente tem tanto essa agenda do casa própria? Porque um dia o teu tataravô disse para o teu avô, talvez, olha, ao chegar no Brasil, muitos somos descendentes de imigrantes, compre terra. Adivinha o que o teu avô transmitiu para o teu pai? Compre um terreno. O que teu pai transmitiu para você? Tenha uma casa. Você para os teus filhos, compre um apartamento. Vocês perceberam que o troço vai diminuindo ao longo do tempo, né? Mas é uma narrativa que foi construída ao longo do tempo, isso não é uma realidade apenas nossa, o mundo todo tem isso. Imagina se o teu tataravô tivesse dito para o teu bisavô, acho que eu pulei uma geração aí, né? Mas tudo bem, entenderam a mensagem. O teu tataravô disse para o teu bisavô, tenha dinheiro próprio. O que teu bisavô teria dito para o teu avô? Tenha dinheiro próprio. O teu avô para o teu pai, o teu pai para você. Tenha dinheiro próprio. O legal dessa narrativa, o legal dessa história é você ampliar sua percepção ao ponto de entender que um dia você vai ser o tataravô dessa agenda. O que é que você vai dizer para o teu filho que vai ser o bisavô de alguém? Dinheiro próprio, você tem 200 mil, acho que todo mundo já percebeu que eu tenho um viezinho aqui, né? 200 mil aluguel. Só que você precisa morar, então você vai ter que encarar 5,5 todo mês de aluguel. Repare que eu estou usando 5,5 de aluguel no imóvel de 1 milhão, ou 0,55%. Olha que é um aluguel caro. Ok? Hoje a gente consegue, do jeito que o mercado está, negociar algum aluguel até melhor do que 0,55 do preço de venda do imóvel. Mas, tudo bem. Qual é a diferença? A diferença é de cerca de R$ 3.900. E, porque eu estou planejado, porque eu tenho a intencionalidade, aquilo tudo que vocês já conhecem, eu vou fazer um plano de investimento com esse dinheiro. Eu vou investir esse dinheiro. R$ 3.900 todos os meses. Ou seja, eu começo o meu plano para o dinheiro próprio com 200 mil reais e eu injeto mensalmente para esse propósito cerca de 3.900 todos os meses. Qual que é o meu objetivo? Comprar uma casa. Pessoal, comprar casa é a coisa certa a se fazer.
Mas não adianta fazer a coisa certa do jeito errado. Poxa, então basta eu fazer a coisa certa do jeito certo? Sim e não. Porque você tem que fazer a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Porque você pode muitas vezes fazer a coisa certa do jeito certo, mas na hora errada. E uma variável negativa a equação inteira. Por isso que é uma decisão tão importante e um marco, um divisor de águas na narrativa da tua vida como um todo. É importante você olhar isso com atenção. 200 mil de investimento, 3.900 todo mês, o propósito é comprar casa. Agora, aqui nesse modelo eu parto do seguinte pressuposto. Bom, se eu preciso comprar uma casa, mas agora eu vou ter o dinheiro próprio, portanto eu vou comprar à vista, será que eu consigo alguma negociação mais adequada com o dono da casa? É mais ou menos o seguinte que eu quero dizer. Oferta número 1 para quem está vendendo um imóvel. Eu pago R$1 milhão, te dou uma entrada de 200, talvez você vai querer colocar um outro imóvel no negócio, e daqui a uns 2, 3 meses sai o meu financiamento e vai estar tudo certo. Outra proposta. Cara, a gente vai dar uma olhada, se estiver tudo bem no teu imóvel, no que tange a documentação e etc., a gente vai resolver todo esse nosso negócio em cerca de minutos, pouquíssimos minutos. A gente vai entrar no cartório, a gente vai resolver tudo, eu vou entrar no meu computador, eu vou fazer uma TED, tá? Eu vou fazer uma transferência para sua conta, mas, olha que eu vou ser bonzinho aqui no meu exemplo, hein? Eu quero 10% de desconto, só 10%. Eu pago 900 mil à vista, na hora, sem delongas, sem dor de cabeça, para comprar o teu imóvel de R$1 milhão. Você me vende? Eu acho que a chance é grande. Mas se ele não vender, você é comprador. Você vai encontrar alguém que te venda. Ok? Ou seja, partindo de 200 do dinheiro próprio e injetando todos os meses cerca de 3.900, e aqui no meu modelo eu usei uma rentabilidade de 0,75 ao mês. A gente vai chegar em 900, não vai ser daqui a 1 ano, nem daqui a 2, nem daqui a 4. Vai levar um bom tempo, vai levar cerca de 8 anos. Se eu não me engano, 7,67 anos. É difícil fazer o 67 anos, eu arredondei para 8 anos aí. Então, no ano 8, você vai dar 900 à vista e você vai ter R$1 milhão de ativo. Você então pagou à vista com dinheiro próprio, porque isso era um plano intencional, e você agora tem R$1 milhão, no formato de um imóvel. Se você estivesse aqui em cima, ok? Se você estivesse aqui na curva do financiamento, quanto que você teria que pagar no primeiro mês do 8º ano? Cerca de 9.400 de financiamento. No segundo mês do 8º ano, a mesma coisa. E assim consecutivamente. Agora, porque você tem a casa própria com o dinheiro próprio, quanto é que você vai investir todos os meses? Olha, até a casa própria você pagava 5,5 de aluguel, mais cerca de 3.400 do investimento. Você só vai continuar essa narrativa. Só que agora você vai incluir esses 5,5. Portanto, você vai investir todo mês o cerca de 9.400. O mesmo valor do financiamento. Se é possível fazer um, é possível fazer o outro. Mas para fazer esse, eu sei que você tem que enxergar isso como uma conta para pagar. Por isso, da questão do receita menos pagamento igual a zero. Não é porque é bonitinho, é porque é eficiente. Se você fizer isso do 8º ano até o 20º ano, quanto é que sua casa vai estar valendo? 1 milhão. Mesmo modelo. Só que ao investir cerca de 9.400 por mês ao longo de cerca de 12 anos, quanto é que se acumula? Cerca de 2.400.000 reais. Um multimilionário pagando aluguel. Esse é só o aspecto financeiro da equação, eu não estou dizendo que é a agenda que você tem que seguir. Mas repare, em ambos os modelos, você usou 9.383 por mês e você morou na mesma casa, no mesmo imóvel. Aqui só foi num formato diferente. Num formato onde muitas vezes a gente tem que encontrar a intencionalidade e, fundamentalmente, antes de você olhar para a eficiência financeira, você tem que olhar para a equação que diz, decisão 3D, financiar assim
Me aproxima da minha melhor versão? Se sim, o que você tem que fazer? Financie. Financie. Como eu disse, eu tenho clientes cuja melhor versão daquela família é no exercício pleno da hospitalidade. Eles precisam de um lugar deles para que eles possam então ser o máximo do que eles desejam se tornar. E isso é a melhor versão deles. Qual que é o meu papel, não como juiz, mas como aprendiz, como guia da melhor versão deles? Então agora a gente vai montar um projeto para que a tua melhor versão aconteça e para que o teu dinheiro trabalhe para a tua melhor versão. Na minha história de vida, eu e minha esposa e nossas 2 filhas, minha esposa, antes mesmo das meninas nascerem, ela sempre teve agenda de ter um imóvel. E eu, vocês já perceberam, sempre defendi a agenda do alugar. Rapidamente, quando conversávamos acerca do assunto, a agenda era muito mais orientada para quem está certo e quem está errado, e a gente rapidamente se esquecia do o que é certo e o que é errado. Sendo que o certo seria a gente conversar não acerca do um ou do outro, mas acerca da nossa melhor versão. E quando a gente conseguiu fazer isso, essa nossa melhor versão foi traduzida num plano, e o nosso dinheiro, e não é pouco dinheiro, é usado para isso desde então há 3 anos. A nossa melhor versão, uma das traduções dessa nossa melhor versão, de novo, esse é o meu plano, não é seu, é passar pelo menos 1 mês por ano numa cidade diferente no mundo. Eu organizo meu tempo, eu me preparo e eu organizo o meu dinheiro para esse um objetivo da nossa melhor versão. Esse ano a gente vai estar passando um tempo na Itália. Alugamos um lugar e a minha visão de futuro, a minha visão de ponto B é um dia eu sentado numa mesa com as minhas filhas e a gente está conversando acerca de como foi aquele ano que a gente morou em Tóquio. Poxa, foi muito bom. Mas aquele ano que a gente passou em Durban, na África do Sul, teve tanta coisa bacana. Uau, quando a gente compara isso com aquele ano em Santiago, no Chile, olha quanta coisa legal a gente pôde fazer, olha como é diferente, mas como as culturas, apesar de diferentes, também se combinam, também é possível encontrar harmonia. Mas essa é a minha visão. É para isso que o meu dinheiro serve. E eu pago aluguel por isso. Porque a gente chegou à conclusão de que, ao pagar aluguel, a gente estaria mais próximo dessa melhor versão. E não é mais o André quem tem razão ou a minha esposa quem tem razão. É uma decisão 3D que aponta para o melhor destino do nosso dinheiro.